Fala pessoa, aqui é o Igor e o Halloween já acabou, mas como vocês atingiram a meta de 100 inscritos e 50 likes, hoje eu trago para vocês os melhores filmes de terror / suspense para vocês assistirem agora. E essa aqui é a parte 4, então a parte 1, parte 2 e parte 3, tudo bonitinho aqui na descrição. Mas calma, relaxe, foque nesse vídeo que aqui só tem filmaço. Depois vocês vão na outra lista, tá? Então antes de continuar, não tem como não agradecer a vocês. Vocês são foda! Sem vocês eu não consegui chegar aos 100 inscritos. Eu tô muito feliz, cara. Muito obrigado mesmo. Rumo a 500, hein? Ah, e um aviso, sem spoiler, tá? Todos os vídeos meus não tem spoiler, é só uma premissa para vocês ficarem com vontade de assistir, então não se preocupe. Fujam dos trailers, que eles entregam tudo. Um dos filmes que eu vou falar aqui são Noites Brutais. Agora, sabe o que realmente é brutal? O seu like. Cara, isso é muito brutal. Então deixa o seu like, hein, por favor. E é um como? Se inscreveu, automaticamente ativa o sininho para ser notificado. Já falei, eu sou muito pequeno, mesmo você inscrito, o YouTube não vai recomendar, então ativa o sininho. Noites Brutais. Esse filme é muito bom porque ele brinca com a nossa expectativa. Vocês vão entender o porquê. Uma moça aluga uma casa e quando ela chega nessa casa, já tem um hóspede. E ela fica sem entender. Olha, eu aluguei essa casa, como você está aqui? Eles trocam os contratos e ele também alugou essa casa. Por algum motivo deu choque. Então os dois alugaram a mesma casa. Yeah. This is 476 Barbary, right? Yeah, I'm renting this place. No, I booked it a month ago. Are you sure you have the right... Ele pede para ela entrar, como ela não tem nenhum canto para ir, ela entra. E o filme brinca muito com essa expectativa da gente. Será que esse cara tá bem intencionado? Será que esse cara tá mal intencionado? O roteiro não entrega pra gente assim de mão beijada não. Brinca muito com esse mistério, se ele é do bem ou se ele vai fazer algum mal a ela. Eu não vou dizer se ela é do bem ou do mal, mas independentemente disso, alguma coisa estranha tem ali naquela casa, além do cara, claro. Porque quando ela tá dormindo, ela escuta vozes. E quando ela vê, o cara tá dormindo, apagado, roncando. Não tem como ser ele. Então alguma coisa ronda ali naquela casa. E quando ela acorda, a casa é a única que tá em pé. Porque como tava à noite, ela não conseguiu enxergar, mas todas as casas estão abandonadas, estão pichadas. Só tem aquela casa, então tudo é muito estranho. E o filme, mais uma vez, brinca muito com esses mistérios. Um filmaço, gostei muito desse filme. It can soon become a pleasurable experience. Louca Obsessão. Esse filme é o mais antigo da lista e ele é bem antigo mesmo, mas ao mesmo tempo ele é muito atual. E quem acompanha as minhas listas sabe que eu sempre boto um filme de Stephen King, porque esse cara é foda. Então nessa lista é Louca Obsessão. Aqui conta a história de um escritor muito famoso, mas assim, ele é muito famoso. Seria mais ou menos da nossa realidade um Stranger Things da vida, né? Sendo que lá não é Stranger Things, né? Obviamente, foi só um exemplo. Lá é a série Missouri, se eu não me engano o nome. Tô falando isso só pra vocês verem a dimensão da fama dele, né? O que acontece? Ele quer ir para uma cabana para escrever o último livro dessa série, Missouri, né? Sendo que ele sofre um acidente e uma pessoa pega ele. Quem pega ele para cuidar dele é a maior fã dele. E ele tá todo quebrado. As pernas todas quebradas, roxa. Ele tá muito lascado. E ela fica cuidando dele. Aí ele pega e faz o seguinte. Você tá cuidando muito bem de mim. Você é muito minha fã. Então você vai ser a primeira a ler meus rascunhos. Eu tô quase finalizando. Veja e vê se você gosta. E essa mulher fica louca, fica transtornada, porque não gosta do rumo da história. Todo mundo fala desse jeito. Não fala, não. E no banco, você acha que eu digo para a senhora Bollinger? Aqui está o cheque, sua imbecil. Vê se me dá logo o maldito dinheiro. Olha só o que você me fez fazer. Então o filme brinca muito com isso. Uma hora ela é muito amável, outra hora ela é o maior hate do cara. E por que esse filme é tão atual? Olha aqui os exemplos que a gente tem na internet, né? The Last of Us é uma das pessoas, né? A série estava sendo aclamada e só porque tinha Bella, né, ali com o protagonista, o pessoal mandou ameaça de morte, falou um monte de coisa com a menina. Então isso acontece muito no tempo de hoje. Você ama muito
quando tem algo que desagrada, você é o maior hater do mundo. Então, como ele tá lascado, sem as pernas, a gente entende o motivo porque ele tá passando por isso. Ele não consegue fugir. Imagina aí, 2 pernas quebradas, altamente roxa e danificada. Não tem como. Então ela pinta o cético com ele, tá ligado? Porque a gente fica aflito, quer que ele tente se recuperar pelo menos um pouco para tentar fugir. O filme é muito bom, muito bom. E essa atriz arrebenta no papel. Abismo do Medo. Abismo do Medo, ele é muito simples, mas ele é muito bem executado para a proposta dele. Basicamente, a protagonista perdeu o marido e depois de 1 ano, ela ainda sofre muito com a perda dele. Então, as amigas falam, olha amiga, vamos viajar, vamos se aventurar como a gente sempre fazia. As aventuras delas não é um shopping, não é uma praia, é aventura paraquedas, aventura esse tipo de coisa. E dessa vez elas foram para uma caverna. Ela e mais, se eu não me engano, 5 ou 6 amigas foram para uma caverna explorar, né? Sendo que quando elas entram lá, a caverna meio que desmorona e elas ficam presas. E esse filme é muito claustrofóbico. Muito, porque é tudo muito apertado, é tudo muito escuro. E elas tentam escapar dali. Sendo que, além desses problemas que eu acabei de falar, que é um problemão, né? Que são problemões, tem alguns seres ali, né, famintos para comer elas, no sentido literal, tá? Não seja pervertido. Então elas tentam escapar do território que elas não conhecem, escuro, apertado e ainda mais esses monstros. Muito bom, tá? Muito bom. Terror na Estrada. Eu adoro filme de psicopata indo atrás de uma mulher ou de um cara, de uma família, no carro. Esses terror de estrada, tá ligado? Tipo perseguição de Paul Walker. Nossa, eu sou muito fã desses filmes assim, eu gosto demais. E aqui não é diferente. Mallory tá de boaça viajando até que o pneu dela fura. E chega um rapaz muito prestativo. Eu te ajudo, ajuda ela, cria a confiança dela, né? E ele pede uma carona. Nessa carona, aos poucos, ele vai tendo essa conversa meio torta, que ela não vai gostando muito. Você fica um pouco desconfortável. Eu sempre fico desconfortável em início de filme de terror, quando a pessoa ainda não se mostrou quem é. Depois que se mostra, tranquilo. Sendo que ela viu outra alternativa, acelerar o carro, colocar o cinto, claro, né? E bater em algum canto pra parar com isso, pra ele sair dali, matar ele voar do carro, enfim. Sendo que o que acontece? Ele sai e ela fica presa nas ferragens. E aí que o filme começa. Oxê, perseguição e ela presa. Calma, que o roteiro trabalha bem aqui, tá? Ela fica presa, mas depois tem outras coisas ali que o filme sempre fica em movimento e você fica sempre tenso para saber qual será o próximo passo dela para se livrar e dele, né, em relação ao que vai fazer com ela. Esse filme botei só porque apareceu pra mim e, cara, quando eu vi, caramba, tem um 2 não. É bem bom, tá? I don't think you realize how much trouble you're in. Let me go! It's not gonna cut through the door. No, I don't expect it will. You're here for a reason. Observadores. Esse filme aqui lembra muito a série From, ou em português, né, A Origem. Muito boa, tá? Se não assistiu, assiste essa série. Muito boa. E aqui é a mesma premissa. Uma mulher tá com o periquito e ela tem que entregar esse periquito pra tal pessoa, sendo que quando ela percebe, tá dentro do carro, no GPS, quando ela percebe, tá no meio da floresta e ela fala, cara, não tem como alguém morar aqui, né? Sendo que quando ela sai do carro, né, e dá uma andada ali para ver se acha alguma coisa, quando ela olha para trás o carro some e aparece uma véia. E essa véia leva para uma casa e lá ela descobre que ela tá presa, olha só, né? Não tem como escapar porque à noite, assim como From Origem, à noite tem monstros ali e elas estão presas naquele loop, elas não conseguem sair dali. E o filme é justamente isso, a luta dessas pessoas, porque não tem só ela, né, e a véia, de descobrir como sai daquele lugar sem ser mortas ou mortos, né? Filme muito bom, hein? Muito bom. Onde tá o carro? Arraste-me pro Inferno. Esse filme, ele é bem conhecido, principalmente pra minha geração. Mas por que eu trouxe ele aqui? Porque tem outras gerações
né? Eu tenho 31 anos, então ele é bem conhecido, passava em 2009 na Globo, em tudo que é lugar. Sendo que as gerações mais novas, 25, 18 anos, né, as 15 anos, né, não conhece esse filme. Então, por esse motivo, eu trouxe esse filme na lista, para essas pessoas, né, caso não conheçam. A protagonista, ela trabalha em casas, né, vendas de casa, aluguel de casa, e ela quer ser promovida. Ela tá concorrendo com outro cara lá. E ela tá até ganhando ali, tá? E o chefe só aqui, ó, só bisoiando, só olhando para ver quem leva a promoção. Aí chega uma véia desesperada. Ó, minha filha, eu quero prolongar meu aluguel, eu tô lascada, eu não sei o que fazer, eu tô muito lascada, o que você pode fazer para mim? Aí ela se levanta e fala com o chefe fala, ó, você faça o que você achar melhor, eu não vou te julgar. E ela volta e percebe que se ela ajudar a véia, ela vai se prejudicar na promoção dela. Então mesmo ela podendo ajudar, ela decide não ajudar. Aí já viu, né? A véia era macumbeira. Pega o cabelo dela e ó, só na macumba. E depois disso, várias coisas começam a acontecer com ela. Ela começa a escutar sons, ela começa a ver monstros, espíritos. E o filme é justamente isso. Ela lutando para tentar quebrar essa maldição. Tenta achar a véia, tenta achar o espírito. É bem bom esse filme. Agora, os efeitos especiais, alguns envelheceram bem mal, tá? Passa por cima, passa um pente fino sobre isso, que o filme é divertido sim. Presente. Eu gostei muito desse filme, muito. Eu assisti até 3 vezes, tá? Em um ano. Simon e Robbie, né? Eles é um casal feliz, estão felizes, acabaram de casar, né? Estão no ápice ali, muito sexo, muito beijo, sem muita briga. Até que eles encontram Gordon. E quem é esse Gordon? Esse Gordon, ele estudou com Simon, ou foi no ensino fundamental, ou foi no médio. Assisti 3 vezes e não lembro disso. E assim, quando esse Gordon tá em tela, a gente fica muito desconfortável. Porque ele é estranhamente estranho. Ele é muito esquisito. Uns papos torto, uns movimentos toscos. Você fica, caramba, esse cara tá me agoniando. E Gordon começa a visitar esse casal frequentemente e deixar presentes na porta também, pro cara e pra mulher. E cara, isso é bem perturbador. Você fica incomodado porque não é algo que o filme mostre que seja algo gentil, né? O filme mostra, pelo roteiro dele, que isso aqui é perturbador, mano. Vai procurar teus amigos, Gordon. Deixa eu em paz, cacete. E o ponto alto desse filme é justamente o mistério e a tensão que o filme propõe ter. Explorando temas como culpa, segredos e consequências também, tá? Muito bom filme, muito cadenciado também. Principalmente, você assiste o filme todo com muito desconforto. E claro que isso é totalmente mérito do filme. Hi. After high school, some people stay exactly the same. Thank you. He's delusional, thinks that we're friends. Thanks for a lovely dinner. Fish food. You don't find that a little troubling? I said that I wanted fish. O Quarto de Jack. Esse filme, nossa senhora, nossa, eu gosto muito desse filme. Quem apresentou esse filme pra mim foi minha namorada. Cara, muito foda. Muito, muito. Joe e Jack, eles vivem em um cativeiro. E há muito tempo que eles vivem no cativeiro. Tanto tempo que Jack tem 5 ou 6 anos de idade e ele nunca viu uma árvore, nunca viu o sol. Então a conversa entre eles é muito interessante, porque ele quer conhecer o que tem fora, como é que é. E o único contato que esses dois têm é com um cara que, olha só, é o sequestrador. Ele vai ali toda noite, ele sempre aparece ali, tá ligado? E esse filme, ele é dividido. Do início à metade é uma parada, essa parte do sequestrador e tal. E a outra metade é uma outra parada, mano. Que eu nunca vi um filme que aborda sequestro, cativeiro, essas paradas, fazer o que esse filme fez. Eu não vou dizer o que, né? Talvez algumas pessoas já tenham pescado, mas não vou dizer, tá? Mas esse filme é 2 filmes. Do início a metade é um, da metade o final é outra. Quando vocês assistirem, vocês vão entender o que eu tô falando. Nem tenha dúvida, vocês vão entender, não tem como não entender. Cara, que filme bacana, mano. Eu até tô com vontade de assistir. Depois que eu terminar de gravar esse vídeo, vou nem editar. Eu vou lá baixar esse filme. Eu não sei se tem em streams, eu vou procurar. E eu vou assistir esse filme, cara. É muito bom. Queria falar muito mais dele aqui, né? Pra chamar a atenção de vocês, mas eu não consigo. Só assisto. Rumo a 500 inscritos, tá? Rumo a 500 inscritos, vocês são foda, por favor, se inscreve. Se inscreveu, ativa o sininho
e deixa o like pra o YouTube recomendar. Cara, eu sou insignificante, mano, só tenho 100 inscritos. E o YouTube não tem pena de não recomendar, não como deveria, pelo menos. Então vocês fazendo isso, vocês me ajudam e eu ajudo vocês trazendo vários filmaços pra vocês assistirem. Tranquilo? Muito obrigado pra quem ficou até aqui e muito obrigado pelos inscritos também. Até a próxima, valeu e falou!